A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos da Igreja Presbiteriana Betânia. Minha saudação a você que, navegando pela internet, chegou ao nosso canal no YouTube. Que seja este um momento abençoador para todos nós. A nossa meditação se dará no segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo 17, versos 1 a 7. Êxodo 17, 1 a 7, e assim nos diz a palavra de Deus. Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para o outro conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Por essa razão queixaram-se a Moisés e exigiram: dê-nos água para beber. Ele respondeu: por que se queixam a mim? Por que põem o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós e aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Estão a ponto de apedrejar-me. Respondeu-lhe o Senhor: passe à frente do povo. Leve com você algumas das autoridades de Israel. Tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha do Monte Horebe. Bata na rocha, e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel. E chamou aquele lugar Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? Amém, meus irmãos. Momentos difíceis geralmente colocam o nosso amor e a nossa lealdade à prova. Temos às vezes vontade de jogar tudo para o alto e gritar: chega! A gente busca refúgio, busca descanso, mas às vezes as nossas expectativas não são correspondidas. É assim na vida em família, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com os nossos pais. Você já se viu assim na sua carreira profissional, com o seu chefe, com a sua empresa? Talvez você já tenha se visto assim também na sua caminhada com Deus, a ponto de desistir de tudo, cansado. E no meio do furacão nós somos tentados a pensar que a culpa é sempre do outro, menos nós. Que o problema está na família, nos amigos, no emprego, em Deus. Neste momento, corremos o risco de cair em um sentimento de autocomiseração. Nós somos tentados a pensar que nunca somos o problema, que somos incompreendidos pela nossa família, por nossos amigos, perseguidos no nosso trabalho, abandonados por Deus. O texto que lemos conta a história de um episódio na vida de Israel, quando a fidelidade a Deus foi colocada à prova. E como resultado, os israelitas encontraram a fidelidade de Deus. O livro do Êxodo relata como o povo hebreu, descendência de Jacó, foi feito escravo no Egito por 430 anos. Ao fim deste tempo, Deus levantou um homem chamado Moisés para conduzir o seu povo à libertação da escravidão e a uma maravilhosa jornada rumo a uma terra que havia sido prometida a Abraão centenas de anos antes. Nessa jornada, Israel presenciou verdadeiros milagres até sua saída. 10 sinais maravilhosos foram dados por Deus a fim de que Faraó, o rei do Egito, soubesse que ele era o Deus verdadeiro e soberano. No último sinal, quando foi celebrada a primeira Páscoa, Faraó permitiu que o povo de Israel partisse levando consigo muitos bens, muitas riquezas. Mas na saída do Egito, o primeiro obstáculo, o Mar Vermelho. Perseguido pelos egípcios que àquela altura já haviam se arrependido de ter deixado o povo de Deus partir, Moisés, ele, sob a ordem de Deus, ergue o seu bastão e estende a sua mão sobre o mar. No mesmo instante, o mar se dividiu para que os israelitas atravessassem o mar em terra seca. Deus assim deu livramento a Israel, que deixou para trás definitivamente o Egito e sua escravidão. E assim começou a peregrinação de Israel pelo deserto, rumo à sua tão sonhada terra prometida. Mas mesmo com os milagres, mesmo com as maravilhas que Deus havia operado em seu favor, o povo de Israel havia se esquecido de que Deus era com eles, que Deus estava com eles. Eles estavam inseguros, estavam se revoltando contra Deus. Eles duvidaram das promessas de Deus e não percebiam mais a fidelidade de Deus. Naquele dia, em seus corações incrédulos, o povo de Israel colocou Deus no banco dos réus. E isso acontece conosco ainda hoje. Ainda que não percebamos a fidelidade de Deus, Ele permanece fiel. E podemos extrair do texto pelo menos 2 características da fidelidade de Deus.
Em primeiro lugar, ela é uma fidelidade incondicional. A fidelidade de Deus é incondicional. Deus estava guiando a viagem do povo pelo deserto. Cada parada era feita segundo o mandamento de Deus. Deus os levou então a um lugar chamado Refidim. Esse nome Refidim, ele significa lugar de descanso. Ele se traduz como lugar de descanso. Andando no deserto, o que se espera encontrar no lugar de descanso? Água. Mas não havia água em Refidim. E por causa da sua sede, Israel havia se esquecido da bondade e da fidelidade dos atos poderosos de Deus. Acabavam de ver cair pão do céu, o maná que Deus proveu e saciou a todo o povo. Agora se põe a testar e contender com o próprio Deus. E a primeira coisa que o povo fez foram as exigências. Chamaram para perto de si Moisés e exigiram: dá-nos água para beber. Nada diferente dos dias de hoje. Que muitas vezes escutamos pelo mundo afora, pelas igrejas afora: Deus, restitui o que é meu. Eu decreto, eu profetizo, eu tomo posse, eu ordeno. Quantas vezes vemos o homem invertendo as posições e dizendo a Deus o que ele deve fazer e quando deve fazer. O homem se acha em condições de dar ordens a Deus, colocando-se no papel de Senhor e reduzindo Deus ao papel de servo. A resposta de Moisés deixa clara a posição dos israelitas. Por que contendeis comigo? Por que tentais ou testais o Senhor? Não à toa aquele lugar se chamaria Massá e Meribá. Massá significa teste, Meribá contenda. Este povo, ele estava contendendo com Deus. Ele estava lutando contra Deus naquele momento. Contender com Moisés era contender com o próprio Deus. Moisés era o representante de Deus, mediador de uma aliança que Deus havia estabelecido com o povo de Israel. Contender com Moisés era duvidar da fidelidade de Deus. E por isso eles resolveram testar a fidelidade de Deus. E testaram da pior forma. Assumindo a posição de Deus, dando ordens, dizendo como e quando devia agir, suspeitando se Deus era realmente Deus. Testar a Deus é desconhecer quem Deus realmente é. E com isso aquele povo obstinado afirmava que não conhecia Deus, que Deus era aquele. Um Deus que havia libertado do Egito para fazê-los morrer no deserto. Um Deus amoroso e verdadeiro que cumpriria suas promessas. Na sua aprovação, Israel demonstrou a sua infidelidade e deslealdade em relação a Deus. Mas Deus daria uma resposta àquele povo. Ele permaneceria fiel, mesmo que seu povo se levantasse contra ele. Paulo, escrevendo a Timóteo na sua segunda carta, capítulo 2, versos 11 e 13, afirma isso. Que se nós formos infiéis, Deus permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Deus é fiel em meio à nossa infidelidade. Quantas vezes já agimos como Israel? Quantas vezes duvidamos do cuidado, do amor, da fidelidade de Deus? Quantas vezes testamos Deus para ver se de fato é poderoso como a Bíblia relata? Quantas vezes nos sentimos tentados a inverter os papéis e fazer de Deus o nosso servo? Somos provados em muitas questões da vida e é muito tentador culpar a Deus por nossas decepções, por nossos fracassos, que por vezes são frutos da nossa desobediência, da dureza do nosso coração e do nosso pecado. E nos tornamos murmuradores e rebeldes, não enxergamos a mão oculta de Deus agindo em meio às adversidades e julgamos que fomos abandonados. Nos esquecemos que nem sempre a agenda de Deus coincide com a nossa agenda e com os nossos interesses, e que é a agenda de Deus que prevalece. Deus, ele continua sendo fiel, sendo soberano, mesmo quando tudo parece que vai mal. As provações são instrumentos de Deus para nos moldar ao caráter de Cristo, para nos convencer do quanto somos dependentes dele. E é certo de que não teremos tudo o que queremos nessa vida. E não estaremos isentos de aflições. O próprio Senhor Jesus disse isso. João 16:33. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. A vitória sobre as adversidades está na cruz de Cristo. Deus pode mudar o rumo da nossa história, claro que pode. Mas Ele também pode revelar o seu amor no meio da aflição, da provação. É na cruz que percebemos o amor de Deus em meio à angústia. É olhando para a cruz, é olhando para o nosso Salvador, que venceu o mundo, que nos sentiremos seguros em meio aos vendavais da vida, porque Deus é fiel ao seu povo, mesmo quando este povo é infiel. E essa fidelidade incondicional de Deus não é resultado de mero capricho, mas porque Ele não mente. Ele não pode negar a si mesmo.
negar o seu caráter, a sua santidade, o seu poder. O que ele disse, ele cumprirá. Ele prometeu salvação ao povo do Egito. Ele prometeu salvação aos que invocassem o seu nome, e ele cumprirá fielmente, porque a sua fidelidade, além de incondicional, é uma fidelidade salvadora. A fidelidade de Deus é salvadora. Os israelitas, eles ofenderam a santidade de Deus com aquela dúvida e com aquela rebelião. Deus surge então para promover juízo contra aquele povo obstinado, um povo que queria colocar Deus no banco dos réus, mas que agora deveria sofrer a disciplina de Deus. Deus então diz a Moisés o que deve fazer para prover sustento e salvação ao seu povo. Chama os homens mais velhos dentre o povo e eu estarei diante de ti sobre a rocha. Vá e fira a rocha com seu bastão. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel e da rocha brotou água. Mas não era um pouquinho de água, um filetinho de água. Eram torrentes de água, água em abundância, uma fonte, um manancial de águas. O Salmo 114, versos 7 e 8, diz o seguinte: estremece, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu a rocha em lençol de água e o seixo em manancial. Deus graciosamente oferece água e vida ao povo que merecia o castigo pelo pecado. A fidelidade salvadora do Senhor é manifestada em toda a palavra de Deus, do início ao fim. O Deus gracioso que transferiu a sua ira para a pedra naquele dia é o mesmo que transferiu sua ira pelo nosso pecado para o seu Filho na cruz. Ele recebeu a ferida que nós deveríamos receber por causa do nosso pecado, por causa da nossa rebelião. Assim como o próprio Deus estava diante de Moisés sobre a rocha, Deus está presente com seu povo no momento de suas aflições. Pela sua fidelidade, Ele nos dá vida, Ele nos dá provisão. Ele nos sustenta nas adversidades e nas dificuldades, porque Ele é fiel à aliança que fez conosco. Ele jamais quebrará a sua aliança. Os israelitas, eles se questionaram: está o Senhor no meio de nós ou não? E Deus respondeu: eu estou diante de vocês sobre a rocha. A fidelidade de Deus é salvadora. Ele escolheu um povo para si, o povo da aliança, para lhe dar a salvação. Deus nos dá a salvação por meio da rocha ferida, de onde jorra a água que nos abençoa e nos sustenta. E você sabe que rocha é essa? Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versos 1 a 4, responde essa pergunta. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam de uma mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Meus irmãos, a pedra espiritual era Cristo. Muito embora uma pedra física fosse ferida e dela brotasse água, por meio de Cristo e somente dele a salvação foi providenciada ao povo de Israel. Deus é fiel à sua obra de salvação e para nos salvar, a pedra foi ferida. Crianças, meus irmãos, via de regra, gostam de pedir tudo que vem. Como diríamos lá em Minas Gerais, eu era um menino muito pidão. Mas eu me lembro de meu pai me ensinar sempre. Ele não podia me dar tudo o que eu queria, mas me daria tudo o que eu precisava. E é assim que Deus faz conosco. Ele não nos dá tudo o que pedimos, mas o que precisamos: a salvação. Assim como a rocha foi ferida por Moisés por causa da contenda do povo, Cristo foi ferido por causa dos nossos pecados. Assim como daquela pedra jorrou água que saciou todo o povo, na cruz do Calvário, pela morte de Cristo, foi aberta uma fonte inesgotável de vida, que remove a impureza, que remove o pecado. Essa foi a promessa feita por Jesus à mulher samaritana e a nós hoje pela palavra de Deus. Todo aquele e toda aquela que beber da água que ele dá nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que ele dá se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Cristo é a verdadeira pedra. A pedra ferida pelos nossos pecados e transgressões. Cristo é a fonte de água capaz de saciar plenamente a sede da alma de todo aquele que nele crê. Não porque merecemos, não porque somos bons. Como o povo de Israel, somos pecadores, contenciosos, que nos iramos contra Deus e queremos que ele se submeta à nossa vontade, mas porque Deus é fiel ao seu plano redentor, de resgatar o homem da morte e do pecado e lhe oferecer a vida por meio de Cristo. Esta é a fidelidade salvadora de Deus. Bem, meus irmãos,
Deus hoje prova mais uma vez a sua fidelidade para conosco. Mesmo quando somos infiéis e indignos, Ele permanece fiel. A fidelidade dele não está condicionada à nossa fidelidade. É uma fidelidade incondicional. Mesmo quando duvidamos de Deus, do seu poder, até da sua existência, Ele permanece fiel. Ele permanece fiel. Mesmo quando achamos que Deus não se importa, que não liga para conosco, Ele permanece fiel. Ele revela o seu amor e a sua misericórdia, mesmo quando suspeitamos dele. A fidelidade de Deus é graciosa e salvadora. Ele jamais abandonará nem desamparará o seu povo, mesmo que as circunstâncias digam o contrário. Ele é Deus presente, Ele é Deus conosco, seja na alegria, seja nas tormentas da vida. Ele não mente, Ele não se engana. A sua aliança perfeita e eterna consumada por Cristo na cruz, na morte da cruz do Calvário e na sua ressurreição dos mortos, jamais será rompida, essa aliança jamais será rompida. Ele escolheu para si um povo. Ele escolheu a cada um de nós e nos fez sua igreja, seu povo da aliança. Ele não abandonará o seu povo. Ele não mente. Ele não se engana. A sua aliança perfeita e eterna consumada por Cristo na cruz do Calvário jamais será rompida. Ele é fiel ao seu pacto até o fim. Precisamos reconhecer e nos render ao Deus soberano, sabendo que Ele é incondicionalmente fiel. Precisamos aprender a confiar em Cristo, meus irmãos, e a descansar na sua palavra, pois a fidelidade dele é salvadora. Podemos nos perguntar, está o Senhor no meio de nós ou não? Sim, Ele é Deus presente. Ele é Emmanuel. O nosso coração pode dizer o contrário. Podemos estar ansiosos, angustiados ou hesitantes se de fato Deus se importa conosco. Mas sim, Ele se importa. Deus demonstra isso pela sua fidelidade. E eu quero encerrar essa breve mensagem de hoje com um texto bíblico que é uma exortação a não agirmos como os israelitas que duvidaram da fidelidade de Deus. O texto se encontra na carta aos Hebreus, capítulo 3, versos 7 a 9, e diz o seguinte: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião durante o tempo da provação no deserto, onde seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de 40 anos terem visto o que eu fiz. Confiemos, irmãos, na fidelidade incondicional e salvadora do Deus soberano e onipotente. Vamos orar? Eterno Deus bendito, nós oramos a Ti. Te agradecemos, ó Deus, por essas palavras registradas na Tua santa palavra, a Bíblia Sagrada, e que hoje é poderosa para falar aos nossos corações. Sonda, Senhor, o nosso coração, para ver nossas aflições, nossas dúvidas, nossas inquietações. Senhor, nós que por vezes, por causa do nosso pecado e da nossa incredulidade, Senhor, duvidamos da palavra do Senhor, duvidamos do poder do Senhor, duvidamos da ação do Senhor. Senhor, e o nosso pedido é transforma o nosso coração, ó Deus, para que, Senhor, pela ação do Espírito Santo, possamos reconhecer a fidelidade de Deus, que é incondicional e salvadora. Porque Deus é fiel, nós temos a certeza, ó Deus amado, que seremos salvos da ira e da morte, apesar de sermos por vezes infiéis, ó Deus. Olha para nós, ó Pai, perdoa os nossos pecados, acrescenta fé aos nossos corações, para que não duvidemos do Teu amor e do Teu cuidado em circunstância alguma, mas que experimentemos da fidelidade de Deus a cada dia do nosso viver. Essa é a oração que fazemos a Ti, no nome santo do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor Jesus.